Fala pessoal, tudo bem? Essa questão fala que o conjunto S é um conjunto que contém pontos do plano cartesiano. E ele tem uma propriedade curiosa, né? Se um ponto pertence a esse conjunto, então a gente sabe que também estão lá no conjunto o seu simétrico em relação a três retas. Em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. O enunciado dá para a gente 4 pontos, que ele informa que pertencem a esse conjunto, e ele pergunta qual é a menor quantidade de pontos que pertencem a esse. Então, primeiro vamos tentar entender como funciona o processo de reflexão. Se eu desenho aqui uma reta, vou chamar essa reta R de reta, né, ao redor da qual a gente vai estudar a reflexão, e vou pegar um ponto P que pertence aqui, né, a um dos lados dessa reta R. Refletir o ponto P ao redor da reta R significa encontrar o ponto que fica lá do outro lado e que tem duas propriedades. Né? Para ser o reflexo do ponto P, eu preciso que esse segundo carinha, que eu vou chamar de P', forme um segmento que é perpendicular à reta R, ao eixo de simetria. Né? Porque quando você se olha no espelho, você sempre se vê de frente. Né? Esse segmento que une o ponto P à sua imagem, ele é sempre perpendicular ao espelho. E os dois ficam à mesma distância da reta R. Isso seria como, né, se eu pegasse uma folha de papel que tem o ponto P desenhado e eu virasse essa folha do avesso. Porque esse ponto P, quando eu viro a folha do avesso, ele vai para lá do outro lado. Claro que, como é o mesmo ponto P, né, que eu virei do avesso, as distâncias se mantêm e a direção em que ele fica não se altera. É daí que vem essas duas propriedades. Também vale a pena notar que se o ponto P que eu escolher estiver sobre a reta R, a reflexão não tem resultado, concorda? Porque quando eu viro a folha do avesso, o ponto Q não muda de lugar. Então, quando eu vou procurar o simétrico de um ponto que está sobre o eixo de simetria, esse ponto é o simétrico dele próprio. Beleza? Aí o exercício pediu para você estudar a reflexão em relação a três retas. E a gente vai fazer um esqueminha só para a gente, né, tentar entender qual que é o efeito dessas três reflexões sobre as coordenadas de cada um desses pontos. Então, primeiro, né, em relação ao eixo y. Então, o eixo y é o eixo vertical. Quando eu pego um ponto que está, sei lá, para a esquerda do eixo y, para a direita, vai, para a direita aqui do eixo y, e eu encontro o simétrico desse ponto em relação ao eixo, como a gente viu, né? O ponto P e seu simétrico, que eu vou chamar de P', formam uma linha que é perpendicular ao eixo. Então, isso significa que os dois pontos, o P e o seu simétrico, estão na mesma altura, né? Eu não mudei a altura dos pontos. Esse ponto também tem uma ordenada que é y. Além disso, como o ponto P estava para o lado direito do eixo y, que é a parte que tem x positivo, e quando eu inverti a posição dele, ele foi parar do lado esquerdo, o que acontece é que esse ponto P' vai ter um x que é negativo. As distâncias são iguais, então o valor do x, o módulo do x não se altera, só muda o sentido. Esse ponto P', portanto, vai ser o ponto menos xy. Então, refletir um ponto ao redor do eixo y é trocar a coordenada da sua abscissa, né? Ele está à mesma distância do eixo, mas para a esquerda, e a altura não se altera, então a ordenada permanece a mesma. Vamos estudar agora o que acontece quando a gente reflete um ponto em relação ao eixo x. Então, encontrar o simétrico de um ponto em relação ao eixo x é pegar um ponto P que esteja, por exemplo, aqui para cima. Vou chamar esse ponto de xy e estudar onde é que ele aparece quando a gente vira a folha ao contrário. Perceba primeiro que, de novo, né? Como a direção da reflexão é perpendicular à direção do eixo de simetria, acontece
que o ponto P e o seu reflexo, que é o ponto P', eles estão alinhados verticalmente. Não mudou a abscissa do ponto, né? Se o ponto P estava, sei lá, 3 para a direita em relação à origem, o reflexo dele também vai estar. O que mudou? Bom, refletir ao redor do eixo X significa virar a folha de ponta cabeça. Então, quem estava para cima e tinha y positivo vai aparecer lá para baixo e vai passar a ter y negativo. O x permanece o mesmo, troca o sinal do y. E por último, o exercício pediu para a gente refletir em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu desenho o plano cartesiano, eixo x e eixo y, tem uma reta, né, que divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio, que é a reta y igual a x, conhecida como a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quando a gente reflete um ponto ao redor dessa reta, coisas legais acontecem. Então, eu fiz um esqueminha, certo? Para a gente tentar enxergar exatamente como, né, essa reflexão acontece. Tem o eixo Y, tem o eixo X, certo? E marquei 2 pontos A e B que são simétricos um em relação ao outro. Essa reta aqui no meio é a reta Y igual a X, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu virar a folha ao redor dessa reta, olha o efeito que isso tem. Faz o ponto B trocar de lugar com o ponto A, né? Isso que significa ser simétrico. E quando você presta atenção nos eixos, você vai perceber que o eixo Y trocou de lugar com o eixo X. Então, o efeito que essa reflexão tem sobre as coordenadas dos pontos é inverter quem é a abscissa e quem é a ordenada. Então, se o ponto A for, por exemplo, o ponto 4, 1, quando eu inverto, ele passa a ser o ponto 1, 4. Beleza? Então, quando eu pego um ponto P aqui e eu reflito esse ponto ao redor da bissetriz dos quadrantes ímpares, o resultado, o ponto P' que eu vou encontrar, é o ponto YX. Eu inverto as coordenadas de x e y. Beleza? Então, vamos para o plano cartesiano e vamos passar a estudar as diferentes reflexões que o exercício pediu para a gente. São 4 os pontos que a gente tem certeza que pertencem ao conjunto S. Ele falou primeiro desse ponto 0, 0, que eu vou chamar de ponto A. Então, esse ponto A, quando eu marco ele no plano cartesiano, ele é a origem, né? Ele está aqui. Perceba que as reflexões que a gente precisa fazer são em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X e em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que eu vou desenhar de vermelho. Como o ponto A pertence às 3 retas, a gente entra naquele caso que a gente estudou aqui, de que quando o ponto pertence à reta ao redor da qual você está tentando fazer a reflexão, ele é o simétrico dele próprio. E quando eu inverto, né, a figura em relação à reta, não tem diferença nenhuma, né? Eu não chego em nenhum ponto novo. Então, o ponto A, o simétrico dele em relação ao eixo X é ele mesmo, em relação ao eixo Y é ele mesmo, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares é ele mesmo também. Saber que o ponto A pertence ao S e, né, estudar as consequências da propriedade que o exercício deu para a gente não tem efeito, a gente não chega em nenhum ponto novo. Próximo ponto, ponto 2, 0. Esse ponto eu vou chamar de ponto B. O ponto 2, 0 está aqui. Esse é o nosso ponto B. E aí, de novo, se eu tenho certeza que o ponto B pertence, né, ao conjunto S, então os simétricos deles pertencem também. Quem que são os simétricos dele? Primeiro, em relação ao eixo X. Então, inverte o X do ponto. Vai de mais 2 para menos 2. Eu chego nesse ponto aqui. Eu vou chamar esse de B1 e esse de B2. Pode ser? Aí, cada um desses pontos eu vou ter que refletir ao redor, né, da bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque se um ponto pertence ao S, os simétricos dele também pertencem. Quando você descobriu que o B2 está no conjunto S, eu vou ter que aplicar a propriedade para ele também. Então, o simétrico do B1 em relação a essa bissetriz é o ponto 0,2, né? Do 2, 0, troca x com y
chego no 0,2. Esse seria o B3. O simétrico do B2, né, de menos 2, 0, vai para 0, menos 2. Eu venho para cá. Esse é o ponto B4. E, de novo, eu teria que aplicar essa propriedade do conjunto também para os pontos B3 e B4, mas perceba que isso não vai ter efeito, né? Porque o simétrico do B4 em relação ao eixo x é o B3, e o simétrico do B4 em relação a y igual a x é o próprio ponto B2 que a gente já marcou. Beleza, próximo. Olha para o ponto 0,3. Esse ponto eu vou chamar de C. Ponto 0,3 está aqui. Esse é o ponto C. C1, né? Porque a gente vai encontrar outros tantos refletindo esse cara. Reflete em relação ao x, vem para o 0, menos 3. Reflete em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, vai de 0,3 para 3,0. Está aqui o C2, C3. Reflete em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, de 0 a menos 3, vai para menos 3,0. Esse é o C4. E assim como aconteceu com os pontos verdinhos, né? Esses novos pontos que a gente encontrou, quando você estudar os simétricos deles, a gente vai acabar caindo em pontos que já estão marcados, né? Então, já só tem esses 4 pontos, né? Para a gente fechar o conjunto dos simétricos do ponto C. O que falta a gente fazer? Falta olhar para esse último ponto, que é o ponto 2, 3. Vou fazer ele de vermelho porque eu estou ficando sem cores aqui. Então, esse seria o ponto D. Ponto 2, 3 está aqui. Aí vamos fazer as reflexões todas. Em relação ao eixo x, troca o sinal do y. Vai de 0,3 para 0, menos 3. De 2,3 para 2, menos 3, perdão. Troca em relação ao y, vai de 2,3 para menos 2,3. E agora faz a mesma coisa com esses pontos, né? Reflete para baixo, chega no D4. Reflete para a direita, volta para o D2. Qual a reflexão que a gente não fez em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares? Então, do D1 eu venho para o D5, né? De 2,3 eu vou para o 3,2. O D3 vai de menos 2,3 para 3, menos 2. O D4 vem para esse D7. E o D2 de 2, menos 3 para menos 3, 2. Então, perceba que para cada um dos pontos que a gente aplicou as reflexões todas, a gente criou uma figurinha fechada que é inteirinha simétrica, né? Tem 3 eixos de simetria. Tem simetria horizontal, tem simetria vertical e tem simetria diagonal aqui em torno da reta vermelha. Quantos foram os pontos que a gente marcou ao todo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a partir dos 4 pontos informados pelo enunciado no começo e aplicando todas as simetrias exigidas pelo enunciado para cada um deles e para cada um dos novos pontos que a gente foi encontrando, a gente formou um conjunto fechadinho que tem 17 elementos. A alternativa E é a alternativa correta. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.